Quer fazer a introdução, Clarice? Achei que você ia fazer. Não? Então eu faço, tudo bem. Então faz aí. Gente, boa noite, bem-vindo a mais uma aula de terça-noite. Hoje a gente tem o prazer de apresentar uma aula sobre hemorragia digestiva alta não varicosa na emergência. Quem vai apresentar vai ser o Dr. Elier, além de ser um membro da equipe lá da emergência do Hospital Odilon Berens. Ele é da casa do Odilon, ele é clínico pelo Odilon Berens e ele é gastroenterologista pelo Hospital Life Center. Então, quem tem mais propriedade do que ele para falar sobre isso? Bem-vindo, Elier. Obrigado, Clarice. Acho que a minha intenção aqui é já que eu trabalho meio que nas duas áreas, eu gosto muito das duas áreas, tanto gosto mais da terapia intensiva, né, e da gastroenterologia. A minha intenção é de tentar trazer um pouco da leitura do gastroenterologista para o ambiente do paciente crítico e do terapia do setor de terapia intensiva também para o paciente, para os clínicos aí, né? Então, como a Clarice disse, eu sou formado em clínica pelo Odilon Berens, trabalho lá hoje em dia, e sou gastroenterologista pelo Life, atuo também em suporte nutricional. E eu vou fazer um pouco da visão geral mesmo da hemorragia digestiva alta, muito frequente no Brasil, né? A gente tem dados americanos que mostram de 65 para cada 100 mil indivíduos internados, bem mais comum em homens. A úlcera péptica ainda é a principal causa, mas devido à mudança de padrão alimentar e da obesidade na população em geral, ela vem perdendo espaço para esofagite em alguns casos, sabe? Tanto medicamentosa quanto pelo refluxo. Então, além das úlceras, né, gastrite, todenite erosiva são outras causas de hemorragia digestiva alta, esofagite, como já disse, gastropatia da hipertensão portal, muito comum em pacientes hepatopatas, angiodisplasia, comuns em pacientes com estenose aórtica, com doença renal crônica, síndrome de Mallory-Weiss, a gente está vendo até uma hoje no Poli. E é importante a gente ressaltar que a causa indeterminada está presente em 10 a 15% dos pacientes internados na terapia intensiva, na emergência. Sendo assim, muitas vezes a gente fica naquela impressão de que a endoscopia não foi bem feita, ou que não achou nada. Às vezes pode ter sido uma lâmina que está ali, ou então uma hemorragia digestiva de intestino médio, intestino delgado, e a gente não consegue observar. E nós temos 4 principais fatores de risco aí, que é o uso de anti-inflamatórios, infecção pelo Helicobacter pylori, estresse metabólico, principalmente nos pacientes em terapia intensiva, neoplasias gástricas, mas a gente se resume às 2 principais causas, que é o uso do anti-inflamatório e a infecção pelo H. pylori, principalmente para as causas de hemorragia digestiva relacionadas a úlceras gástricas e duodenais. A apresentação clínica da hemorragia digestiva, ela é já conhecida de todos, né? Hematêmese, melena e hematoquesia. No entanto, a melena e a hematoquesia podem estar presentes tanto na hemorragia digestiva de trato superior, quanto de hemorragia digestiva baixa. Alguns critérios clínicos assim ajudam a diferenciar, mas só a endoscopia que vai bater o martelo final. Bom, falando um pouquinho das apresentações clínicas, tem uma série do JAMA que fala de onde veio, será que esse paciente teve uma hemorragia digestiva alta? Essa série, ela traz um compilado de achados, né? E se estabelece valores de sensibilidade, especificidade e correlaciona também o likelihood de cada achado. Os mais importantes aqui são a presença de melena na avaliação clínica inicial do paciente, que sugere muito ser uma hemorragia digestiva alta. E, além disso, a apresentação clínica, né, a história clínica por trás de cada paciente. E uma questão assim, até interessante é que a relação de ureia e creatinina acima de 30 pacientes sem disfunção renal guarda correlação com hemorragia digestiva alta, com likelihood de 7,5% e especificidade de 93%. Isso já com achados pós-endoscopia. Bom, passada essa avaliação inicial, essa
esse balanço inicial aí dos pacientes, eu acho que o que mais interessa para a gente aqui é o manejo desse paciente na sala de emergência. E aí, na nossa abordagem inicial, olha, a triagem chega, né? O paciente acabou de ter uma melena em casa, ou então uma hematêmese em casa, vem no hospital para avaliação. Primeira coisa que a gente tem que ter é a avaliação das vias aéreas. O paciente pode não ter hematêmese no momento, mas ele pode chegar em hematêmese. Então, a primeira coisa é garantir permeabilidade das vias aéreas. Se há hematêmese frequente, incessante, entube esse paciente antes de mais nada, depois de estabelecer os acessos, de começar a já correr o volume específico do paciente. Porque esses pacientes aspiram e a PCR é questão de segundos. Além de critérios clínicos também, de outras complicações relacionadas à aspiração pulmonar. A segunda questão é encontrar sinais clínicos de hipovolemia. A própria taquicardia de repouso já indica para a gente que esse paciente está hipovolêmico. E aí é um critério importante da gente já deixar esse paciente na sala, já correr o volume antes de chegar à bolsa de sangue. E até mesmo antes de sair os exames. Outra coisa importante na avaliação inicial é palpar o abdômen e avaliar se há sinais ou não de abdômen perfurativo, né, se há irritação peritoneal. Para que a cirurgia seja acionada de maneira precoce e exames de imagem não sejam postergados. Por fim, o achado de sinais de hepatopatia crônica pode ajudar no manejo para iniciar a proteutida e para que a abordagem endoscópica seja feita mais rápida. Uma outra coisa na avaliação inicial desse perfil de pacientes é da realização do POCUS, e aqui, utilizando aqui de uma maneira indireta, o protocolo RUSH, que ele é feito para o diagnóstico de choque no ambiente da emergência, né? Mas alguns achados do RUSH podem ser utilizados na hemorragia digestiva, já que a gente já sabe o foco do sangramento, mas a avaliação inicial da função miocárdica, ali, tanto com a cálculo 4 câmaras, avaliação da veia cava, para a gente ver sinais de hipovolemia já, e avaliação do espaço de Morris, que é importante, tanto para a gente ver se há ou não líquido livre no abdômen, pensando no abdômen agudo perfurativo junto com o quadro aí, ou então, se esse paciente já tem ascite, hepatopata que tem ascite, já ajuda a gente a direcionar o fluxo para hemorragia digestiva alta varicose e chamar a endoscopia mais rápido, né? A gente sabe que há alguns casos de fístula aortoentérica, mas eu acho que aí já não é o papel do emergencista de ficar procurando, apesar de a gente sabe que tem vários emergencistas que têm mãos habilidosas aí no tração para poder se diagnosticar isso. Bom, já na avaliação laboratorial, alguns dados são importantes para a gente ressaltar a solicitação aqui. Bom, para todos os pacientes, vão precisar de hemograma, transaminases, função renal e coagulograma. É importante a gente entender que a hemoglobina pode estar dentro dos valores de referência, assim, nos casos iniciais, principalmente porque o paciente, às vezes, está desidratado, é porque não deu tempo ainda desse exame baixar, pode ser mais tardio, né? Uma coisa que eu vejo frequentemente é que a gente pede coagulograma, mas esquece do fibrinogênio. Uma vez que se esse paciente tiver o consumo de fibrinogênios, quando o fibrinogênio estiver baixo, a gente pede uma chance aí importante da gente tratar a causa pela raiz, né? A gente poder dar um crio precipitado para o paciente de uma maneira mais rápida. Outra coisa é que esse exame demora muito mais do que os outros para ficarem prontos. A dosagem de fibrinogênio demora por volta de umas 2 horas aí para ficar pronta, pelo menos na experiência do poli ali. Então, o paciente chegou com sangramento, já peça o fibrinogênio de uma vez, porque se estiver baixo, a terapêutica é instantânea, né? E a quantidade de volume que a gente dá ao administrar um crio precipitado é menor do que ao administrar um plasma fresco congelado. Bom, passada a avaliação inicial, todos os guidelines recomendam se fazer a estratificação de risco por meio de scores de gravidade. O score mais falado aí, o Blatchford Score, foi um dos primeiros scores de gravidade na hemorragia digestiva alta, foi derivado de uma corte realizada em Glasgow, né, na Escócia. A ideia aqui é da gente estratificar, foi derivado de um local que tinha poucos recursos
E aí a gente tinha que ser feita uma transferência dos pacientes que iriam fazer uma endoscopia ou iriam fazer abordagens aí depois de uma hemorragia. E aí não é factível a gente fazer endoscopia para todo paciente que chega com hemorragia digestiva, né? Então, esse score foi estabelecido para que aqueles pacientes que têm a pontuação 0 não precisem de abordagem de urgência. Eles podem ser passados adiante. Então, a sensibilidade desse score é alta para a gente falar daqueles pacientes que não precisam ficar internados para receber endoscopia, não precisam de avaliação endoscópica de urgência. São vários parâmetros observados, né? Além de avaliação clínica, a avaliação também de comorbidades. Então, a gente utiliza aí a pressão sistólica na chegada, bundiureia, hemoglobina, a frequência cardíaca, presença ou não de melena na cena, presença de síncope, doença hepática e, além disso tudo, insuficiência cardíaca. O segundo score é o score de Rockall. O score de Rockall ele é utilizado pós-endoscopia. Ele agrega fatores clínicos do paciente, fatores de comorbidade, e, além disso, os achados na endoscopia vão falar para a gente o maior risco de sangramento. O score clínico de Rockall acima de 5 mostra para a gente de alto risco e menor do que 5 fala para a gente um Rockall de baixo risco. No entanto, em 2012, foi publicado de um score de, se eu não me engano, de Los Angeles, de uma universidade de Los Angeles, a ideia de fazer um score de Blatchford modificado para melhorar a avaliação clínica inicial com menos parâmetros. Porque uma crítica, às vezes, ao Blatchford é porque eles falam de hemorragia digestiva do paciente com insuficiência cardíaca. Poxa, mas qual é a fração de ejeção do paciente? Está compensada? Não está compensada? É meio pobre, né, a avaliação. Às vezes, é hepatopatia. Ok, tem hepatopatia? Beleza. É uma hepatopatia, às vezes, o paciente com TIA, e aí você está aí deixando o paciente mais tempo internado, deixando o paciente na sala de emergência, fazendo endoscopia que às vezes nem precisava, né? E aí, a proposta é de fazer um acorte, avaliando, comparando o score de Blatchford com Blatchford modificado e, além disso, o score de Rockall. E tem dois Rockall. Esse a gente conhece, um Rockall mais completo. Bom, então, o score de Blatchford, ele usa basicamente as avaliações clínicas no modificado. E aí, usa a frequência cardíaca acima de 100, pressão sistólica menor do que 100, a bundiureia aí, hemoglobina, e não inclui presença de síncope, não inclui presença de melena e não inclui presença de comorbidades crônicas. E o que mais legal dele é que ele performou tão bem como o score de Glasgow, tanto na sensibilidade, na especificidade. E aí o desfecho primário avaliado foi necessidade de abordagem nas primeiras 24 horas. E a sensibilidade e especificidade, tanto dele quanto o de Glasgow, foram semelhantes. E performaram, inclusive, melhor do que o Rockall. Mas chama atenção aí na figura B é que a segunda questão também deles foi a avaliação do desfecho secundário, que foi questão de mortalidade. E ele performou também, assim como o Glasgow tradicional, para melhor sensibilidade e especificidade para esses pacientes. Visto que o Rockall clínico, né, que não contempla a avaliação endoscópica, ele quase toca aí na curva aí, da curva de Rock. Bom, e aí, além das avaliações clínicas e do score já utilizado, alguns pacientes merecem atenção. Essa meta-análise foi publicada em Barcelona. Barcelona é uma cidade que ela tem um hospital que é referência em tratamento endoscópico invasivo, referência em hemorragia digestiva, inclusive também de tratamento de fígado. E aí essa meta-análise ela encontrou para a gente alguns preditores de que esse paciente vão ter ressangramento, merecem atenção nas primeiras 24 horas da chegada do hospital. E aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica na chegada,
hemoglobina menor do que 10, sangramento ativo no momento da endoscopia, e outra coisa importante que a gente não leva tanto em consideração, mas a gente tem que perguntar para o endoscopista onde que está a úlcera. Porque úlceras em bulbo do adenal posterior e curvatura gástrica menor inferem maior risco de ressangramento, inclusive pela comunicação ali da com a artéria gastroduodenal. Bom, estratificados os riscos, vistos pacientes que merecem mais atenção, e a gente, agindo de uma maneira mais uniforme aí, a gente passa para as metas de expansão e as metas de estabilização antes da endoscopia. Primeira coisa, a expansão volêmica, que deve ser guiada pela ou na presença de doença arterial coronariana, a gente estabelece um alvo de hemoglobina acima de 8. E pacientes instáveis vão receber protocolo de transfusão maciça, sangue sem tipar, já entra uma outra questão, uma outra aula. O plasma e o crio precipitado também devem ser utilizados, principalmente naqueles pacientes que estão em transfusão maciça, possuem risco de coagulopatia de consumo, né? E hemorragia digestiva alta em uso de anticoagulantes orais. Para as plaquetas, a gente reserva um alvo acima de 50 mil nos pacientes com sangramento ativo. Só que algumas regras aí, tanto da utilização do plasma, dos hemoderivados, mudam de acordo com a hemorragia digestiva alta varicose, que será um outro tema. Bom, sabidamente, pacientes que usam anticoagulantes orais sangram mais do que os que não usam, né? Então, é importante saber qual que é o manejo desses pacientes na chegada da sala de emergência, após a estabilização inicial, para a gente reverter a coagulação desse paciente, para que tanto a endoscopia seja efetiva, quanto o risco de sangramento seja menor. E aí, a varfarina deve ser feita a reversão de anticoagulação com uso de vitamina K e complexo protrombina, principalmente se o RNA estiver subterapêutico. Se o complexo protrombina não estiver disponível, os guidelines recomendam aí fazer plasmafreso congelado mais vitamina K. O RNAL, para se fazer uma endoscopia com segurança nesse perfil de pacientes, pode ser menor do que 2,5. Isso daí já avaliado nos estudos que não mostrou piora de sangramento nesse perfil de pacientes. Pacientes em uso de DOACs, há uma terapia específica para a reversão dessa anticoagulação, mas a gente não tem ela amplamente disponível. Sabe-se que a meia-vida dessas drogas é pequena, às vezes de 12 a 24 horas no máximo, mas a gente tem que entender que o dabigatran é dialisável, e para aqueles pacientes que estão em sangramento ativo, apelar para o ácido tranexâmico também não é uma má ideia. No entanto, a gente não tem estudos para mostrar superioridade de usar ou não o ácido tranexâmico nesse contexto. Para aqueles pacientes em uso de heparina, a gente utilizará o uso de protamina, que para esse paciente com uso de heparina não fracionada, 1 mg de protamina para cada 100 unidades de heparina, e enoxaparina, 1 mg de protamina para cada 1 mg de enoxaparina. E, por fim, terapia farmacológica, que é a cereja do bolo. Então, acho que o tripé seria estabilização inicial, terapia farmacológica com EBP e endoscopia. A supressão ácida ela é feita com EBP em dose terapêutica, tanto omeprazol 40 mg BID, pantoprazol 40 mg BID, principalmente com os pacientes de alto risco, de 6, Bledfor acima de 12 e o Bledfor modificado acima de 10. Bom, há uma recomendação de se fazer, em alguns guidelines, de se fazer uma dose de ataque, ou seja, 80 mg de pantoprazol, e o guideline ele fala de 80 mg de esomeprazol, já que nos Estados Unidos não há o pantoprazol, né? No entanto, esse estudo em específico mostrou melhora do sangramento na avaliação da endoscopia em comparação aos pacientes que usaram a dose inicial de 40 mg PID. Qual que é a recomendação? Bom, se a endoscopia for atrasar esse paciente grave, fazer a dose de ataque de 80 mg de pantoprazol ou de omeprazol não traz
piora para o paciente, pode haver ainda o benefício de melhora de recorrência de sangramento aí na avaliação endoscópica inicial. E aí, nós vamos manter essa dose por 72 horas após a endoscopia hemostática intravenosa. E para aquelas úlceras de alto risco de ressangramento, essa dose pode ser postergada por até 14 dias após a endoscopia hemostática. E, por fim, a endoscopia, né? A endoscopia é o patamar aí do paciente que vem com hemorragia digestiva alta. É o alvo a ser alcançado, mas tudo tem um momento certo. Porque nesse estudo publicado na New England, foi feito um trial para saber qual era o tempo certo da endoscopia. Então, 516 pacientes com hemorragia digestiva alta, com Blattford maior do que 12, foi avaliado. Parte foi feita a endoscopia com menor de 6 horas, e a outra parte foi avaliada uma endoscopia entre 6 e 24 horas. Esse estudo não mostrou diferença entre os dois grupos em relação à mortalidade em 30 dias. E aí, avaliando a tabela de resultados, aqueles pacientes que receberam endoscopia menor do que 6 horas, eles tiveram maior risco de ressangramento, de futuro sangramento nos próximos 30 dias, 28 em comparação a 20. Tiveram uma maior mortalidade em comparação aos pacientes que receberam endoscopia mais tardia. Desculpa. E as outras variáveis foram bem parecidas, né? Então, se tiver maior mortalidade e a necessidade de maiores abordagens endoscópicas do que os outros pacientes, então talvez a gente deixasse a endoscopia entre 12 e 24 horas após a estabilização inicial, talvez seja a melhor estratégia. Lembrando que se esse paciente tiver com sangramento ativo, a conversa vai ser outra. Então, como regra geral, a gente vai realizar a endoscopia nas primeiras 24 horas. Nos casos de suspeita de etiologia varicosa, realizar nas primeiras 12 horas, e é fundamental o manejo clínico antes da endoscopia. Lembrando que se aquele paciente tiver instabilidade progressiva, o choque hemorrágico não está melhorando, a despeito das terapias já estão sendo realizadas, fazendo endoscopia mais precoce. Bom, o endoscópio está lá. Chegou o endoscopista. Alguma terapia é superior? Essa meta-análise ela respondeu essa pergunta PIP. Na verdade, várias perguntas PIP, né? E comparou várias abordagens. Epinefrina mais a injeção mais o clipe, a epinefrina sozinha, só o uso de etanol, da injeção de etanol. E aí os achados mostram para a gente que aqueles pacientes que receberam 2 abordagens, epinefrina mais uma segunda modalidade, talvez com clipe, houve um menor risco de ressangramento, apesar da mortalidade ser bem parecida, do que só a avaliação de epinefrina. No Odilon não tinha clipe hemostático antes, né? E é importante a gente entender também que muitos hospitais não têm. Esse é motivo de você brigar com o endoscopista? Não, esse é motivo para a gente tentar estabelecer melhorias para o serviço, para tentar chamar, às vezes, a gerência, a coordenação ali, para tentar conseguir o clipe para o serviço. Bom, não tem. O que tem que ficar na nossa mente? Se é uma úlcera de alto risco de sangramento e a abordagem endoscópica foi feita só com a epinefrina, esse paciente deve ser melhor vigiado. E, além disso, ele recorrer com sangramento, uma nova abordagem endoscópica tem que ser realizada. E aí, depois dessa nova abordagem endoscópica, quando que a gente vai acionar a cirurgia? Esse trial comparou abordagem endoscópica versus abordagem cirúrgica naqueles pacientes que tiveram ressangramento depois de uma primeira endoscopia. E aí, aqueles pacientes que receberam tratamento endoscópico tiveram menor mortalidade do que os pacientes que foram submetidos a cirurgias e menos complicações. Tem alguns viés aí, porque geralmente quando os pacientes vão para a cirurgia vão mais graves e morrem mais, e quando os pacientes vão para a cirurgia complicam mais, mas podendo ter um método menos invasivo para esse perfil de pacientes, é menos dano e é mais benefício para ele. Então, após a abordagem
endoscópica inicial, um retratamento endoscópico seria interessante. Bom, então, só para a gente sistematizar, pensando numa hemorragia digestiva alta pelo sangramento ulceroso, a terapia hemodinâmica, a terapia medicamentosa mais abordagem endoscópica é padrão ouro, né? Bom, sangramento persistente ou recorrer ao sangramento, a gente tenta uma segunda abordagem por endoscopia. Não foi eficaz, tenta-se uma abordagem por angiografia, que é menos invasivo, mas não está geralmente disponível, ou então cirúrgica. Aqui também a gente tem que lembrar daquelas úlceras de alto risco. Às vezes o endoscópio não consegue chegar onde precisa, e às vezes a úlcera está em uma localização que a cirurgia vai ter mais efetividade de controlar o sangramento. Por fim, alguns outros critérios são importantes da gente acionar a cirurgia cirúrgica, a equipe cirúrgica, desculpa, que são lesões inacessíveis para endoscopia tradicional, sinais de abdômen agudo perfurativo, doença ulcerosa com características neoplásicas e fístulas aortoentéricas. E, por fim, eu coloquei aqui algumas recomendações finais para a gente sistematizar a aula e para a gente abrir leques para discussões futuras. A primeira coisa é sistematizar a avaliação de acordo com a gravidade, utilizando aí os scores clínicos para esse perfil de pacientes, para definição de fluxo. Quem entra da sala, quem sai, quem pode ser abordado mais rápido, quem vai para o CTI, quem não vai, né? IBP em dose terapêutica para todos os pacientes. A dose de ataque pode ser realizada para aqueles pacientes mais graves. Sempre estabilizar o paciente antes da endoscopia e veja se o paciente encontra-se com bons acessos, principalmente para sedação, etc. Para aqueles pacientes estáveis com hemorragia digestiva alta não varicosa, a endoscopia deve ser realizada em até 24 horas com tranquilidade, e a gente sabendo que não aumenta o risco de ressangramento. Uso racional de hemoderivados sempre. Hemoglobina maior do que 7 para aqueles pacientes estáveis e maior do que 8 para aqueles pacientes com doença arterial coronariana ou sangramento ativo. Acionar a cirurgia geral naqueles casos que já foram citados e sempre indicar terapia intensiva em pacientes com risco de sangramento. O BLET modificado maior do que 10 ou o BLET maior do que 12. Outras características estão inclusas naqueles critérios, né? Instabilidade na chegada, mesmo depois da melhora da expansão volêmica, a gente sabe que esses pacientes recorrem mais risco de sangramento. E a localização da úlcera na avaliação da endoscopia. É isso. As referências. Se alguém quiser entrar em contato também para passar um artigo, alguma coisa também, eu estou disponível para conversar. Oi, Elier, que aula boa, hein? Objetiva, focou mais em questão da emergência mesmo, que é o que a gente lida normalmente lá no Odilon. Gostei muito de conhecer o Blatchford modificado, não conhecia. Achei interessante, igual você falou, a questão das comorbidades, tá, tem um IC, mas é uma IC de fração de ejeção de 12% ou uma IC de fração de ejeção preservada, que realmente é muito diferente. E eu achei interessante que ele não leva em consideração a síncope, não é? O Blatchford modificado. Sim, não leva em consideração a síncope nem melena. Engraçado. A melena eu não sei se faria tanta diferença, mas a síncope, porque para mim denota um sinal de gravidade, porque não sei. É uma síncope inicial, quer dizer que o paciente provavelmente está em algum grau de choque hemorrágico, fez alguma instabilidade mesmo que temporária. Eu achei estranho eles terem tirado esse parâmetro no modificado. Eu acho que é porque, assim, a impressão é que, inclusive na discussão da artigo, é que ficou meio que redundante. Se o paciente tem uma sistólica menor do que 100 na chegada, na frequência cardíaca aumentada, beleza, teve síncope, que vai pontuar mais, entendeu? Não dá para a gente dar da sala um cara que está meio que chocado, entendeu? Entendi, porque ficaram 2 parâmetros para ver a mesma coisa, praticamente. 3 parâmetros para uma mesma coisa, né? E eu achei super interessante que você abordou o protocolo Rush, que a gente usa quase que diariamente, né, na emergência, o ultrassom point of care, porque assim, aqui, só esse mês de maio,
A gente, eu, enquanto estava lá, outras pessoas que estavam no poli provavelmente atenderam também, a apresentação inicial era hematêmese, era HDA, e depois o paciente tinha uma úlcera perfurada, Pois que não é tão incomum, né? não, Paciente não. porque a gente sabe que o paciente com